É, nós estamos aí com essa intenção de fazer, para quem não me conhece, acho que é o Vlad que não me conhece, né? Então, as pessoas também que eu não conheço, né? Eu sou Artileu, né? Sou vereador aqui em Lagoa Santa e presido a Comissão Permanente de Educação e Cultura. E conversando com alguns artistas, a gente sentiu uma necessidade de se encontrar, né, aqui nesse espaço virtual para conversar um pouco sobre essa lei que nós estamos aqui na expectativa de que ela seja sancionada nos próximos dias, né? O prazo final de sanção dela é até dia 29. E aí nós convidamos a Ione, a Alessandra e a Belkis para a gente bater um papo aqui. Eu queria antes, tanto a Ione quanto a Alessandra e a Belkis se apresentassem rapidamente, falassem um pouquinho quem são vocês. Tem pessoas aqui que talvez não conheçam vocês, os outros conhecem, e a gente começa a conversar. A gente criou uma linha mestra aqui, que é o texto da lei, para ir discutindo. Nós vamos compartilhar a tela aqui, vocês vão poder acompanhar na apresentação PowerPoint. Quem começa? Bel, a Alessandra, Ione? Alessandra, por ordem de Ordem alfabética, né, Bel? Joia. Alfabética. Nós só vamos pedir para os colegas que não estiverem falando manter o microfone fechado, ajuda, inclusive, a melhorar a qualidade aqui da transmissão, tá bom? Inclusive, vou fechar o meu agora. Alessandra, com você. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alessandra, para quem não me conhece, eu sou produtora cultural e trabalho com a elaboração de projetos para editais já há alguns anos. Estou acompanhando essa novela dessa lei Aldir Blanc já há um tempo, assim, e na torcida para que realmente saia do papel o mais rápido possível. Então, estou aqui hoje para compartilhar com vocês a parte mais prática, assim, o que precisa, quais são os documentos, o que a classe artística tem que fazer para estar preparada para acessar a lei. Entre outras coisas que a gente vai falar, eu vou falar um pouco disso também. É isso. Meu nome é Belkis Amorim. Eu sou da área da dança e das artes plásticas, né? A minha graduação foi em artes plásticas, mas eu me envolvi com a área da dança e me tornei uma pesquisadora dessa área, né? Que hoje em dia tem tantas configurações para serem pesquisadas. Fiz mestrado em gestão social, educação e desenvolvimento local, e no qual eu discuti sobre a trajetória de formação de um artista criador na dança. E por meio dessa pesquisa, eu até criei um método de pesquisa em artes, e quando eu parti para essa pesquisa, né, eu me envolvi muito com essa trajetória do artista, né? Como é que a gente faz isso, todos os percalços que a gente caminha, né, sobre eles, e é uma coisa muito geral, né, as nossas dificuldades. E é isso. E estou aqui hoje, espero poder contribuir e levar uma linguagem menos técnica, né, mais simplificada para os artistas, tá bom? Boa noite para todo mundo. Agradecer, né, Artileu, aqui o convite para participar dessa reunião nossa aqui, né? Meu nome é Ione, por formação sou arte educadora na área de artes visuais e artesanato, né? E também trabalho com cultura popular. Sou ligada ao Congado, né, o pessoal das Folias de Reis, essas manifestações de tradição. E tenho trabalhado nos últimos anos em Vespasiano, apesar de morar em Lagoa Santa, né? Bom, e também estou, como diz a seleção, também estou aqui na torcida, né, para essa lei de emergência cultural ser sancionada, né? A gente está quase tendo um infarto, porque, né? Tensos aí, porque a gente não sabe como é que o governo Bolsonaro, como é que ele está vendo, né?
essa lei, assim, porque a lei ela tem uma característica de democracia, né, que ela abarca, assim, o setor cultural, mas ela vai até nas cidadezinhas menorzinhas, né? Ela vai atender até lá aquele senhorzinho mestre de cultura popular lá. Então, a gente tem aí essa tensão, mas se tudo der certo, até segunda-feira essa lei está sancionada, né, gente? E vamos conversando aí. Joia. Então, para quem está chegando agora, né, a Alessandra, a Ione e a Belkis se apresentaram. É com elas que nós vamos fazer esse bate-papo, esse ping-pong aqui. Vocês também, claro, podem participar. Para a gente ter um proveito assim, interessante, seria legal a gente passar as transparências do PowerPoint toda, porque guia a nossa conversa, nos orienta aqui nesse sentido. E aí depois a gente conversa, a gente abre, vai discutindo, né? E vai vendo como é que a gente pode acolhendo, né? Tem pessoas também aqui ajudando a acolher, a formatar, a compilar as perguntas, as questões que o pessoal está trazendo, etc. E a ideia mesmo, ontem nós fizemos uma reunião, eu, a Alessandra e a Belkis, e a Ione, a nossa ideia é criar um fórum permanente, né? Aproveitar aí que a gente tem um mote que é discutir o acesso aos auxílios emergenciais, aos subsídios que a lei fala, mas além disso, arrumar um jeito da classe artística estar mobilizada, estar organizada, né, para essas ações, né, que são necessárias, né? Aproveitar esse mote aí. Então, nós vamos ter que fazer inúmeros fóruns ainda, porque do processo de sanção da lei até a execução da lei requer aí bastante conversa, né? Bastante entendimento da classe artística com a gestão de cultura, né? A diretoria de cultura aqui do município também. Então, a gente vai precisar mesmo fazer esse processo de encontros, né? Vários encontros. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente começar essa exposição dialogada aqui, tá bom? A ideia é a gente criar um fórum permanente mesmo, né? Essa é a nossa vontade de trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Pegamos o texto frio da lei, né? Da lei aprovada, que precisa ser sancionada, e ela já nos traz assim uma questão muito interessante, que é o volume de recursos, né? Esse volume de recursos é um volume expressivo, né? São 3 bilhões que está se pegando no orçamento da União e dizendo, esses 3 bilhões aqui, orçamento da União, do Tesouro, tem que ir para transferência direta, 50% para os estados, 50% para os municípios, né? 1,5 bilhão, né? Para os estados e 1,5 bilhão para os municípios. E aí, outra vantagem, outra coisa muito interessante do texto da lei é que, em geral, quando vai fazer transferência fundo a fundo, transferência de recursos, logo se enxerga a única forma de rateio, que é o fundo de participação dos estados ou fundo de participação dos municípios, o FPM ou o FPE. Mas aí os legisladores, e aqui nós temos que enaltecer o trabalho, né, da deputada Benedita da Silva e os outros deputados, outras pessoas que são coautores dessa lei, porque eles foram muito, muito sensíveis, né? Deixa eu fechar os áudios aqui. Ótimo. De vez em quando eu vou ter que fechando os áudios do povo, viu, gente? Vocês não ligam, não. E aí a gente vai tendo aí o critério de que desse dinheiro que vai chegar para os municípios, 20%, somente 20% deles seja utilizado o critério de rateio do fundo de participação do município, que é um fundo que leva em consideração em torno aí né, o percentual dos impostos federais que são transferidos, que é em torno de 22,5% de alguns impostos federais, e ainda leva em consideração, né, percentual de renda per capita
renda do município e mais população. E aí é um critério que muita gente critica, né, que é um critério ruim, é um critério desigual, é um critério que não faz chegar o recurso da forma adequada. Muitos anos, né, que fala de reforma tributária, eles falam de tentar mudar esses critérios de rateio, mas não se consegue efetivá-los. Mas aí 80% vai ser por critério populacional, né? Então aí já melhorou bastante, porque onde tem mais, né, pessoas assim, né, chegaria mais recursos dentro desses 80%. É uma inovação. Eu até sinalizo isso aqui como uma inovação muito positiva. O volume de dinheiro, a transferência direta, né, que é outra coisa interessante para os fundos, né, dos municípios e dos estados, e o critério aí de ser 80% desse recurso utilizar critério populacional. Parcela única em 15 dias, assim que sancionar a lei, por isso que tem que fazer o casamento da lei com a medida provisória, não vai dar tempo de fazer regulamentação e tal, então vai ter que usar uma medida provisória, que ela já começa a ser executada, né? Já começa a entrar em vigor. Porque também tem várias informações lá na lei que não dá para saber como é que vai ser executado. Então, é a medida provisória, é o texto que vai regulamentar isso. Por isso que, né, talvez um dos atrasos aí para se sancionar a lei é que tem que sair tudo junto, senão come mosca nesse prazo aí complica tudo. Mas assim que a lei for sancionada, e a gente considera que a medida provisória também, torcer para a lei ser sancionada sem veto, a transferência é em até 15 dias para o Fundo Estadual de Cultura e Fundo Municipal de Cultura, né? Apesar da lei falar de transferência preferencialmente a ser transferência fundo a fundo, a gente pode amarrar isso em lei municipal dizendo obrigatoriamente ser fundo a fundo, que a gente sabe que o fundo tem uma gestão democrática, uma gestão popular, do conselho, etc. Isso é mais interessante. Que ações são essas que a lei traz? Ela traz o auxílio à renda emergencial de R$600, 3 parcelas de R$600, início retroativo a 1º de junho. Então, se a lei for sancionada dia 29 de junho, já está devendo ao trabalhador e à trabalhadora da classe artística R$600 é o auxílio emergencial. Eu vou admitindo o povo aqui, então de vez em quando eu dou uma paradinha aqui para ir admitindo na nossa reunião. E esse auxílio emergencial, ele leva, daqui a pouco nós vamos falar dos critérios para ele leva em consideração alguns critérios, alguns requisitos, e claro, ele não se sobrepõe, ele não duplica se alguém já recebeu aquele auxílio emergencial, né, de 2 meses atrás, que a Caixa começou a pagar, do aplicativo Caixa aqui, etc. Caixa tem, né? Acho que é isso. Mas ele também traz uma outra forma de auxílio emergencial, né? Que é o subsídio. E aí, ontem nós estávamos discutindo, eu, a Alessandra, a Ione e a Belkisa, a gente vê como uma grande inovação, né? E um grande guarda-chuva, bem acolhedor, porque os espaços artístico-cultural, eles também se expandem para microempresas, o microempreendedor, a pequena empresa, empresas de cultura, as cooperativas, instituições, né, não governamentais de cultura, os coletivos e etc. Então, tudo quanto é espaço de cultura, pontos de cultura, pode receber esse subsídio, né? Porque ele teve que fechar as portas, não pode funcionar e precisa de um subsídio mesmo, né? Para pagar as contas e se manter funcionando pós-pandemia. Então, além de chegar diretamente ao trabalhador R$600, chega também às organizações de cultura, aos espaços culturais, o subsídio, né, mensal aqui. Outra ação emergencial é que 20% desse recurso pode ser utilizado com a edição de editais, publicação de editais, chamadas públicas, prêmios em cultura também, e para aquisição também de bens e serviços vinculados ao setor cultural. Então, daqui a pouco a Ione vai falar, a Alessandra vai falar um pouco mais disso. Ou você já quer falar agora, Alessandra? À medida que a gente vai falando dos itens, você já vai entrando. Pode ser? Então vamos, que aí não fica tão cansativo. Vai lá você. Vamos lá, então. Eu vou olhar para cá, porque meu computador está aqui, tá, gente? Mas eu estou aqui. Sobre a renda básica emergencial, então a gente tem R$600 por 3 meses, como o Artileu falou,
quem já está recebendo auxílio emergencial geral não tem direito, e isso é para pessoa física, né? E aí tem algumas exigências que eu acho importante todo mundo saber, inclusive se quiser tomar nota para já ficar mais por dentro, enfim, eu acho importante. A primeira coisa, você tem que atuar na área por pelo menos 2 anos, e isso pode ser comprovado tanto com clipping e declarações, ou com uma autodeclaração, eles dizem isso na lei. Não pode ter emprego formal, nem receber seguro-desemprego, nem auxílio-doença, nenhum outro benefício além do Bolsa Família. Até então tá igual ao auxílio emergencial geral, né? A renda mensal familiar não pode ultrapassar meio salário mínimo per capita ou 3 salários mínimos no total, que for maior. Tem a questão dos rendimentos tributáveis de 2018, que não pode passar de 28.500 e alguma coisa. E aí, o que está diferente do auxílio emergencial geral, no caso da renda básica, é que o artista, para ter acesso aos R$600, tem que estar inscrito em algum cadastro, ou cadastro nacional, ou estadual, ou municipal de cultura. E a gente vai falar um pouco sobre a importância do cadastro um pouco mais para frente. Quem já é ponto de cultura ou pontão de cultura, esse cadastro também serve, é válido, para comprovar que você é da área, né? Então, esses são os critérios básicos para os R$600, que vai ser retroativo 1º de junho. Os editais, 20% do total desse valor que vem para Minas, que inclusive a Associação Nacional dos Municípios, acho que foi o último valor que eu olhei lá na planilha, a previsão é de 470 mil, mais ou menos, para a Lagoa Santa. E aí 20% desse valor vai para os editais, chamadas públicas, prêmios e aquisição de bens e serviços para os espaços. Aí pode entrar curso, oficina, algum tipo de produção, desde que possa ser transmitido pela internet. Então, os editais eles têm que ser focados para a transmissão via internet, que é o que tem acontecido com outros editais também, todos eles, Funarte, Assembleia, todos eles estão pedindo para os artistas produzirem alguma coisa que possa ser viabilizada nas redes sociais, ou no YouTube. E essa subsídio que o Artileu falou para espaços, empresas e instituições, ele pode ir de 3 mil a 10 mil reais. E aí hoje, assistindo lá a live que o Vlad participou, o advogado especialista em terceiro setor falou que está todo mundo, na real, na dúvida como é que vai ficar o texto final da lei, o que vai ser proposto, mas que o municipal da pasta, ele tem como definir entre 3 mil e 10 mil, como que ele vai classificar isso, né? Quem tem direito a solicitar 3 mil, 4 mil, 3.500, 5.500, mas dentro dessa faixa de 10 mil. E esses espaços, todos, também têm que estar dentro de algum cadastro. Todos aqueles que eu falei, ou nacional, ou municipal, ou estadual, todo mundo tem que estar cadastrado. E aí, só para encerrar minha fala nessa questão do como, o pessoal do Fórum Permanente de Cultura de BH selecionou para Belo Horizonte, aí eu acho que a gente podia copiar isso aqui e fazer aqui também, as áreas prioritárias, né? Tanto para ajuda emergencial, quais são os trabalhadores da cultura que existem em Lagoa Santa. Então, eu tenho aqui, por exemplo, arte educador, artesão, artista plástico, ator, bonequeiro, bordadeira. Esse levantamento todo a gente pode fazer juntos, né? Os espaços culturais, que tipo de espaço a gente tem aqui dentro do que a lei permite? Biblioteca comunitária? Tem. Banda de música? Tem. Academia de dança? Ateliê? Todas essas coisas a gente vai ter que mapear para poder o edital contemplar todas essas coisas e as pessoas que forem receber o auxílio de R$600 também estarem todas contempladas dentro das áreas que a gente achar junto com a classe artística. Obviamente que Lagoa Santa tem, né? Não são todas que estão aqui. E aí eles, inclusive, já sugeriram aqui algumas ideias de editais, projetos e prêmios, que é uma coisa também que a gente pode pensar, né? Então, tem aqui, por exemplo, edição de livro,
gravação de CD, montagem de espetáculo, podcast, até podcast tem na lista. É uma coisa para a gente pensar o que a gente quer que o poder público abarque nos editais e nas premiações que ele vai ser obrigado a lançar a partir da lei, né? Então, é basicamente isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser que eu repita ou que eu mande isso por e-mail depois, eu posso mandar também, esses detalhezinhos mais técnicos.